Tudo que se move tem energia. E põe energia nisso. Hora do Enem no ar! Ele foi o único brasileiro a participar da primeira missão que lançou uma sonda para pousar em um cometa, a missão Rosetta. Eu tô falando do engenheiro aeroespacial Lucas Fonseca. E você, sabe como faz para se tornar um engenheiro aeroespacial? Daqui a pouquinho você descobre, porque agora a gente liga as turbinas com a professora Cristiane Tavolaro. Seja bem-vinda, tudo bem? Hoje a gente fala de intensidade de ondas. Por que esse assunto é importante? Landi, nós estamos imersos em ondas. Ondas sonoras, ondas eletromagnéticas. Toda a nossa comunicação se baseia em ondas. Ondas de rádio, TV, micro-ondas no celular, luz. Comunicação, né? A gente está se vendo aqui, luz. Então, você precisa, né, como estudante, dominar os conceitos relacionados às ondas. Métodos de diagnóstico invasivos, raio-x, ultrassonografia, são ferramentas importantíssimas na medicina e na tecnologia de uma maneira geral. Então, a gente tem que ter noção dessas coisas para ser cidadão, né? Surfistas podem se dar bem? Olha, surfista aproveita a onda, mas de um jeito muito interessante. Ele pega a inclinação da onda, ele desce um plano inclinado, ele não é levado pela onda, não. A gente precisa entender direitinho essa coisa. Quadro? Vamos pro quadro. Onda é uma perturbação que se propaga no meio onde a perturbação aconteceu. Sabe aquela coisinha de você jogar a pedrinha na água? E a partir do ponto onde a pedrinha atingiu a água, que é o meio, né, você vê as ondinhas se afastando daquele ponto. Sim. As ondinhas são decorrentes dessa perturbação. Detalhe importante, a velocidade de propagação dessa perturbação é constante. Ela é constante desde que esse meio de propagação tenha sempre as mesmas características, seja feito sempre do mesmo material, tenha sempre as mesmas características físicas. Vou te dar um exemplo. A luz que vem do Sol. Quando ela atinge a atmosfera, ela vai ter que penetrar a atmosfera inteirinha para chegar na gente. Sim. A gente está aqui bem pertinho da superfície da Terra. Veja bem, a atmosfera não tem densidade constante, porque depende da pressão, depende da temperatura. Portanto, a velocidade da luz varia enquanto ela está passando pela atmosfera. Então, a velocidade de uma onda só é constante num meio homogêneo e isotrópico, ou seja, ele é sempre feito do mesmo material e tem sempre as mesmas características físicas, pressão, temperatura, densidade. Imagina uma cordinha que está presa aí numa parede, numa das extremidades, e eu vou segurar a outra extremidade da corda e vou balançar, ok? Show de bola. O tempo que eu levo para chacoalhar essa cordinha para cima e para baixo, ou seja, para causar essa perturbação, tem um nome especial, período, e ele é representado com T maiúsculo, ok? O pessoal do CrossFit já lembra logo, ó, caquinha na cordinha. Exatamente. No sistema internacional é medido em segundos, ok? Agora, Landi, olha que interessante, isso aqui é uma informação. Porque eu posso chacoalhar essa extremidade de várias maneiras diferentes. Sim. Suponhamos que você está aqui nessa extremidade, você vai receber essa informação depois de algum tempo, ok? E essa informação, além de ter presa nela esse intervalo de tempo, que a gente chama de período, também tem uma outra informação, que é uma outra característica das ondas, que é o comprimento de onda. Enquanto eu estou aqui chacoalhando a extremidade da corda, essa perturbação que eu estou causando caminhou uma certa distância naquele intervalo de tempo. A gente chama essa distância de comprimento de onda. E a gente usa uma letra grega, lambda. Comprimento de onda no sistema internacional em metros, ok? Se a velocidade é constante, a gente pode calcular essa velocidade usando uma fórmula muito simples. Velocidade constante é igual à razão entre a distância percorrida num certo intervalo de tempo. Sim. Tudo bem? Se a gente usar essa ideia aqui, o que vai acontecer? A distância percorrida pela perturbação naquele intervalo de tempo que eu usei para provocar a perturbação vai me dar lambda sobre período.
Então, eu tenho aqui uma equação importantíssima que me dá a velocidade de propagação das ondas. Grande parte das ondas nas quais a gente está inserido aí são ondas periódicas. Ou seja, as informações nem sempre se propagam assim em pulsos, um pulso só. A gente tem vários pulsos, um seguidinho do outro, e todos eles com características iguais. Período, comprimento de onda, são as ondas periódicas. Então, a gente tem uma outra forma de caracterizar essas ondas usando frequência. Frequência é o número de oscilações em um segundo. É uma outra maneira de falar do período, você percebe? Sim. Porque quanto menor for esse tempo que eu uso para movimentar essa extremidade, mais vezes eu vou conseguir fazer em um segundo. Sim. A gente dá um nome especial para essa frequência que é Hertz. E aí você já lembrou das ondas de rádio, né? Tem outra característica importante das ondas, que é amplitude. É a altura da onda, Lange. Eu posso fazer esse movimento no mesmo tempo, com o mesmo comprimento de onda, usando pouca energia, olha a palavra, energia, pouca energia ou muita energia. Então Ok? a energia varia de acordo com Amplitude. A amplitude é essa alturazinha aqui, ó, tá? A intensidade das ondas depende da amplitude. Quanto maior a amplitude, mais intensidade uma onda possui. Uma das maneiras de medir intensidade é utilizando decibéis. Não precisa ser só onda sonora. Não é muito comum a gente encontrar aí nos exercícios intensidade de luz em decibel. Sim. Mas é utilizado também. E é justamente sobre isso que o nosso exercício vai falar. A questão 103 do caderno azul do Enem de 2017, primeira aplicação. Em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda ótica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra ótica. Então, a gente tem aí, né, o gráfico mostrando as perdas em decibéis por quilômetro em função do comprimento de onda das ondas que a gente já vai conversar. Qual é a distância máxima em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? E aí a gente tem as opções em valores, ok? Sim. Primeira coisa que eu queria chamar a tua atenção, Lange. Bora. Se a gente está falando de fibra ótica, que tipo de onda você acha que está se propagando aí? Luz, era. Ondas eletromagnéticas, bem diferente das ondas sonoras que a gente está acostumado a ouvir falar em decibéis. Está lá, ó. Ondas de luz, né? Radiação eletromagnética também pode ter a sua intensidade expressa em decibéis, ok? Agora, veja bem, a fibra ótica, ela é construída para transmitir sinais, informações, como a gente estava conversando aqui. Sim. Porém, ela não é perfeita. Ela pode ter impurezas, ela pode ter curvaturas que propiciem perda de sinal. O que seria essa perda de sinal? Perda de amplitude. Ao longo da transmissão, aquele sinal que provavelmente entrou com 100 decibéis, porque o exercício fala que no máximo decibéis, ele entra com 100 decibéis, mas ao longo da transmissão vai perdendo amplitude. Chegou em 10 decibéis, tem que ter retransmissão. Só que esse processo é caro, ele não é interessante, né? Então, o máximo possível que esse sinal puder caminhar na fibra sem a retransmissão é interessante do ponto de vista de economia. Sim. Então, o máximo de variação de intensidade é de 90 decibéis, sem que seja necessária a retransmissão, ok? Mas se eu estou buscando possibilidades de não fazer a retransmissão, eu quero a menor perda possível. Então vamos voltar para o gráfico agora, porque o gráfico é importantíssimo. Repare que o gráfico fornece diferentes comprimentos de onda em micrômetro. São radiações de frequências, comprimentos de onda diferentes. Só para você perceber, luz vermelha tem frequência e comprimento de onda diferente de luz azul.
Quando a gente olha para esse gráfico, dá para perceber que a menor perda óptica acontece para 1,5 micrômetros. Tudo bem? Mas quanto vale essa perda óptica? É essa a informação que a gente está procurando. 1 decibel por quilômetro. Ó, você percebe? Eu estou falando desse pontinho aqui, ó. A menor perda. Pego essa informação. 1 decibel por quilômetro. Então, eu sei que, para a menor perda possível, o sinal caminhou 1 quilômetro e eu perco 1 decibel. Se eu preciso, no máximo, perder 90 decibéis, quantos quilômetros o sinal pode caminhar? 90 quilômetros, que é a resposta D. Professor, de que outras formas esse assunto pode ser cobrado no Enem? Quando você pergunta outro assunto, você deve estar se referindo à questão dos decibéis, à questão da intensidade. Isso pode aparecer bastante em relação a ondas sonoras, porque esse termo decibel é muito utilizado para indicar intensidade de ondas sonoras. Mas nada impede que continue sendo utilizado também para radiações eletromagnéticas, até porque fibra ótica e essas novas tecnologias que estão sendo utilizadas usam muito radiação eletromagnética e sempre tem perda, nada é perfeito. Professora, leitura de gráficos é super importante para o Enem e para a vida, né? Então, como ficar craque nisso? Para ficar craque, tem que ler gráficos, não é? Assim como para leitura normal, a gente tem que ler muito. E fazer gráfico também. A gente precisa saber fazer gráfico. Talvez essa seja uma dica importante. Quando você constrói gráficos de representação de grandezas, você treina o olhar para fazer leitura de gráficos. Assim como quando a gente escreve textos, a gente também treina a leitura de textos. Show de bola, professora. Bom? Muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença, viu? Já pensou em levar micro-organismos para o espaço? Esse é o objetivo da missão Garatea. Ela está indo de vento em popa e já até lançou uma sonda experimental na estratosfera. Quem traz detalhes é o coordenador do projeto, o engenheiro Lucas Fonseca, por gentileza. E aí, Lange, tudo bem? E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. O que é a missão Garatea? É um manifesto, né, onde pessoas que trabalhavam com a área de ciências espaciais em outras agências, né, eu, por exemplo, trabalhava na Europa, tenho colegas que trabalhavam na NASA, perguntamos por que não fazer esse tipo de coisa no Brasil, né? Então a gente juntou um grupo de pesquisadores e criamos essa ideia, esse manifesto em prol da ciência espacial que o Brasil também pode fazer, né? Então a nossa ideia é levar uma sonda brasileira até a Lua em 2022, o nosso carro-chefe. Na verdade, a missão começou em 2014, tinha essa ideia inicial, vamos até a Lua, que parecia um objetivo fantástico e fazia totalmente sentido para as nossas ideias de ciência que a gente queria realizar, mas foi em 2016 que a gente conseguiu a carona para ir até a Lua, né? Então a gente entrou numa grande missão europeia, eles estavam procurando parceiros e fomos aí uma das 5 missões escolhidas para integrar uma missão europeia para levar uma sonda até a Lua em 2022. Como vocês projetaram a sonda? Ela é feita de quê? Hoje em dia existe uma tendência muito grande de miniaturização de tecnologia, né? Então, se você imaginar na missão Apollo, que foi para a Lua, né, na década de 60, eram coisas de toneladas e mais toneladas. Enormes. E muito caras, obviamente, né? Agora, hoje tem essa tendência de reduzir, né? Tem alguns tipos de satélites que a gente chama de CubeSats, e esses pequenos cubos que pesam em torno de 1 kg, 1,2 kg, caramba, estão indo para outros planetas. Acabou de ser lançado agora, algumas semanas atrás, 2 dessas sondas em direção a Marte, e a gente quer mandar 6 dessas sondas em conjuntos para a Lua. Vai pesar 7,2 kg. E qual é o propósito dessa sonda? Tem a ciência, que é muito importante. A ciência que a gente está executando é inédita. Tem um desafio tecnológico muito grande. E isso desenvolve várias novas tecnologias que suportam a saída até a Lua, mas também pode ser aplicada para usos diários. E, por último, tem uma parte mais vocacional do fato da gente, sendo brasileiro, poder fazer algo fantástico, né? Que a gente está acostumado a não ter referências de missões espaciais no Brasil e nem de missões científicas muito grandes. Então, quando a gente coloca um desafio para nós mesmos de ir até a Lua e consegue provar que é possível fazer isso, talvez a gente está servindo de referência para outras grandes coisas. Com certeza, inspiração também, né? Inspiração. Quando a gente começou com essa história de ciência e tal, e a gente percebeu que o tema agrada as crianças de 7 a 70 anos. Né? Com certeza. E aí a gente falou, por que não inspirar crianças? Então a gente tem um termo que a gente usa bastante, que é inspiração educacional, e a gente usa um moto muito simples de que a gente quer inspirar, quer educar e finalmente construir. A gente acha que é muito importante colocar
a mão na massa para as pessoas sentirem que estão fazendo uma missão espacial e aquilo reverberar para o resto da vida delas, né? Então a gente tem 2 projetos educacionais hoje em dia, tem um que a gente faz com balões, que a gente já teve mais de 3.000 crianças participando desse projeto, e a ideia é preparar um balão estratosférico, mandar até a estratosfera, e as crianças fazem os experimentos que vão no balão. Então, do mesmo jeito que eu quero levar extremófilos até a Lua, a criança quer levar uma barata até a estratosfera, quer levar um cactus até a estratosfera, por que não? Por que não? E aí o que a gente está passando para elas é essa noção da metodologia científica, de como você pensa num problema, como que você trabalha esse problema, como você testa e como você gera um resultado. Então, a gente tem trabalhado com crianças do Fundamental 1, Fundamental 2, algumas vezes ensino médio, e tem sido muito bacana, tem gerado bastante resposta e bastante casos que a gente percebe que está realmente alterando a vocação de uma criança para seguir como ciência, né? Como cientista. Trazer isso para a realidade brasileira. Trazer isso para a realidade, e a gente trabalha com escolas públicas, privadas, de todas as regiões do Brasil. Então, é que a gente fala, a gente quer fazer uma grande aliança e não queremos deixar ninguém para trás, todo mundo pode participar. E dentro dessa história de trabalhar com colégios, balão, um órgão americano descobriu a gente aqui, a gente foi fazer um evento, a Campus Party, fomos falar sobre isso que a gente estava falando, e aí eles convidaram a gente para dar um passo acima e levar um experimento brasileiro de crianças até a Estação Espacial Internacional. Olha aí! Em órbita. E a gente vai agora, dia 28 de junho de 2018. Pô, dia do meu aniversário? É mesmo? Presente? A gente vai levar um experimento de 5 crianças que participaram de um concurso, tinham 72 ideias, combinou nessa ideia campeã e vai lá para o espaço de verdade, vai ter um astronauta americano que vai manusear esse experimento dessas crianças, depois volta para elas investigar o que aconteceu com o experimento delas. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto todo? A missão ela é um consórcio de universidades, institutos e empresas. Então, assim, a gente tem diferentes parceiros trabalhando em diferentes lugares, que hoje em dia soma em torno de 30 a 35 pessoas, mas nenhuma, fora 2 ou 3 pessoas, participam integralmente da missão. Então, o que a gente está fazendo é pegando pessoas que realmente trabalham em institutos, né? Então, o ITA, o INPE, a Universidade de São Paulo, o Laboratório Nacional Luz Síncroton em Campinas, buscando pesquisadores que têm interesse e juntando um esforço para fazer uma missão dessa acontecer. A gente estuda um ramo chamado astrobiologia. O nome pode enganar, porque tem o biologia, mas na verdade é uma área extremamente transversal, onde a gente tem bioquímicos, químicos, físicos, biólogos, claro, matemáticos, por que não? E por que astrobiologia? O que vocês tratam? O que vocês fazem? A astrobiologia ela tenta responder 3 perguntas, basicamente. Ela quer entender o passado, de como a vida se originou. Ela quer entender o presente, de como a vida se mantém nos lugares. Ela quer entender o futuro, como é que a gente pode proliferar a vida para o universo. E como seria isso? Vocês mandam micro-organismos para verificar o quê? Para verificar como ele consegue se adaptar em ambientes extremos, né? Então, a gente estuda muito alguns mecanismos chamados extremófilos, que são famílias de micro-organismos que conseguem resistir a baixas temperaturas, baixa pressão, altas temperaturas. Então, a gente vai buscar em vários lugares do globo terrestre esses micro-organismos muito especiais. E aí a gente se pergunta, será que eles, sobrevivendo aqui, na Antártida, por exemplo, perto de um vulcão na Antártida... Nossa, então, completamente extremos, né? Condições extremas. Exatamente. Então, onde ele está ali numa situação onde a hora ele está muito quente, a hora ele está muito frio, será que esse cara não conseguiria viver no espaço? E aí, esse tipo de pergunta que a gente quer entender. Agora quero saber sobre você, Lucas. Como você foi parar nesse universo? Eu acho que quase todo mundo nessa vida já sonhou em algum momento de ser astronauta. Ah, com certeza. E eu, quando tinha 6 anos, meus pais me levaram para conhecer a NASA. Por sorte, consegui voltar com 10 anos. E aí sim, eu lembro de ter falado para mim mesmo, nossa, eu quero construir foguete algum dia. E quando eu fui fazer faculdade no Brasil, não existia um curso de engenharia espacial. E aí eu fiz primeiro engenharia mecatrônica na USP, mas aquela vontade de trabalhar na NASA continuava me incomodando. E eu falei, olha, eu vou recomeçar. E aí eu me mudei, fui morar na França e fiz engenharia espacial. E de lá, assim que eu terminei meu curso, eu fui convidado para trabalhar numa grande missão, que foi a missão Rosetta, que pousou uma sonda em um cometa em 2014. Ou seja, um cometa passou na sua vida? Um cometa passou e ficou. Foi a maior missão já feita pela comunidade europeia. Está entre as 5 mais importantes dos últimos 20 anos. Foi uma missão realmente muito grande. E ela durou 25 anos. Então as missões espaciais têm vida muito longa. Então, você consegue, por exemplo, trabalhar uma carreira inteira numa missão espacial, se aposentar... E a missão ainda não terminou. Não terminou. E o mais interessante é que, assim, é tanto amor envolvido quando você trabalha, que eu tinha colegas já aposentados que vinham trabalhar no dia a dia e não recebiam. Então, como eu trabalhava para o governo, eles não poderiam trabalhar num prédio governamental, mas eles alugaram um prédio
para poderem trabalhar com o dinheiro da aposentadoria deles. Então você vê o nível de amor, de entusiasmo que essas pessoas têm. E aí o mais interessante dessa história toda é que deve ter passado em torno de 6.000, 6.500 pessoas ao longo desses 20 anos. Eu fui o único brasileiro que trabalhou na missão. Em que consistia a missão Rosetta? Ela buscava entender o início do sistema solar. Então, a ideia de pousar uma sonda em um cometa é para você ter como se fosse uma foto do início do sistema solar, porque o cometa, a maior parte da vida dele, ele habita em regiões muito distantes do Sol. Então, ele não tem muita interferência do que a gente chama de erosão solar, do Sol desgastar aquele corpo. Então, você pousar num cometa é como se você falasse, olha, como é que era que as coisas aconteciam lá há 2,4 bilhões de anos atrás, o que acontecia no início do sistema solar. E qual era o seu papel na missão? Eu trabalhava exatamente na equipe que projetava o pouso, né? Então, a gente fazia a escolha da melhor trajetória para a sonda pousar na superfície do cometa. Então, você tinha duas sondas, uma que era uma nave-mãe, que ficava orbitando o cometa, e você tinha uma sondinha menor que chamava Philae, e esse Philae se soltou da nave-mãe e pousou no cometa. E eu trabalhava exatamente nesse momento, da soltura até o momento que ele impactava na superfície do cometa. Eu posso imaginar que esse pouso foi moleza, né? Não vou dizer que foi muito fácil. E engraçado assim, existia um mecanismo que eram 2 arpões e um retrofoguete no topo da sonda, que assim que encostasse na superfície do cometa, deveria disparar e deveria entrar em ignição. E os 2 falharam. Caramba! E aí, imagina que tivesse um X no chão do cometa e a sonda conseguiu pousar exatamente a 2 metros desse X. Então, ela tocou no chão muito próximo do que a gente tinha projetado, mas pela falha dos mecanismos, ela quicou no chão e voou ali por mais 7 quilômetros e pousou num outro lado totalmente que a gente não estava esperando. Oi. Mas isso faz parte das missões espaciais e ela foi muito bem sucedida, ela conseguiu fazer todos os experimentos que tinha que fazer. Então foi eu diria que é como se fosse uma final de Copa do Mundo pra gente, né? Então você tá ali, tá torcendo para aquilo dar certo, tem alguns imprevistos, mas no final deu certo. Você consegue dormir a noite inteira com essa tensão? Eu, particularmente, sim. Mas, no caso de uma missão que você participa, é óbvio que você tem que ficar ligado, você não vai dormir enquanto aquilo não se resolve. Tem que entender que quando a gente trabalha numa missão, tem um lado passional, mas também é um trabalho como outro qualquer, né? Então você acaba se tornando um pouco mais sistemático em relação ao seu trabalho, né? E para quem quiser saber um pouco mais sobre todos esses projetos, me procura onde? Bom, a Garateia tem uma página que é a garateia.space, de espaço em inglês, não tem .com.br, é só isso, .space. A astrobiologia acabou de ser fundado muito recentemente a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, que tem bastante informação lá, inclusive vai ter um congresso, vai ter um mini curso de astrobiologia para quem estiver interessado, está aberto para qualquer pessoa que queira conhecer. E sites comuns, tipo o site da NASA, que é o site que contém mais dados disponíveis para a humanidade. Então a gente costuma achar que a NASA esconde, não existe nenhuma entidade que divulga mais dados do que a NASA para o mundo inteiro. Agora, para a galera que quer fazer engenharia aeroespacial, tem que ir para a França? Muito bom saber que o Brasil se importa com isso e vários cursos começaram a surgir. Então, o ITA foi o pioneiro, mas hoje em dia você tem a Federal de Santa Maria, você tem a Federal de Santa Catarina no campus Joinville, você tem a UNB com curso, o FMG, o FABC em São Bernardo do Campo, e tem uma particular agora chamada Uniamérica, que fica no Paraná. Então você tem várias opções hoje em dia de ingressar num curso de aeroespacial. Então melhorou, né? Agora facilitou que brasileiros venham a estudar e desenvolver nessa área, né? Porque a área aeroespacial com certeza é uma revolução que está vindo para todas as nações. E aí a gente tem que decidir se vamos fazer parte disso ou não. Então ter curso já é um bom começo. Bom, Lucas, muitíssimo obrigado mesmo. Foi um papo muito bacana e parabéns aí, cara. Obrigado, Landy. Todo mundo tem o poder de transformar a sociedade. Que tal pensar no seu próprio projeto? O nosso canal tá cheio de entrevistas inspiradoras como essa. Então corre lá, youtube.com/TV Escola. E até a próxima.